Café hoje tá bom, hein? Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você pecou, você teve remorso ou arrependimento? Bora bater um papo sobre isso? Olá, meus amigos, tudo bom com vocês? Graça e paz do Senhor Jesus. Eu sou o Rodrigo dos Santos, seja bem-vindo ao Papo Teológico. Se você não é inscrito no canal, deixa eu te dizer o que você tem que fazer. Se inscreve no canal, compartilha, dá o like, ativa o sininho e vamos bater um papo de teologia. O vídeo de hoje, eu pensei muito, foi um assunto que conversei com alguns amigos meus, eu até ministrei esses dias sobre isso, que é um dos temas centrais do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, arrependimento. É uma palavra que não é muito usada em pregações. Infelizmente, hoje, com esse grande crescimento de pregações triunfalistas, pregações motivacionais, deixamos de lado o arrependimento. E o arrependimento era o centro das pregações de Jesus, das pregações dos discípulos, da pregação de João Batista. Existe uma frase que eu digo que pregações de autoajuda te ajudam a ter uma vida de sucesso, porém, uma eternidade de fracasso. Essas pregações motivacionais, positivistas, de autoajuda, elas vão te ajudar sim a você ser bem-sucedido, porque isso vai te motivar a estudar, a trabalhar, a se esforçar para conquistar prosperidades terrenas. E muitas vezes, se você se esforçando, você irá conquistar isso daí. Porém, essas pregações não geram arrependimento, não geram uma fé verdadeira, não geram mudança. Por isso, eu estou aqui para falar sobre a diferença entre remorso e arrependimento. Como eu já disse aqui, arrependimento era o centro das pregações de Jesus, o centro das pregações dos discípulos e o centro das pregações de João Batista. Acompanha comigo aí Mateus capítulo 3, versículo 1 e 2. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos porque está... João Batista, ele buscava o arrependimento. Por quê? Porque através do arrependimento gerava a salvação do homem. Então, o foco da pregação de João Batista era esse, era o arrependimento. E olha só o que Jesus diz aqui em Marcos capítulo 1, versículo 14 e 15. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia pregando o evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Jesus pregava o arrependimento, porque o arrependimento gerava a busca e o porque gerava a salvação do homem. Jesus diz aqui: arrependei-vos e crede no evangelho. Você conseguiu entender como o arrependimento era o centro da pregação do evangelho? Por quê? Porque o arrependimento era o reconhecimento de que somos pecadores e que necessitamos da justificação da justiça de Deus sobre nossas vidas. E eu quero dividir esse vídeo aqui em 3 elementos que nos levam ao arrependimento. E são o elemento intelectual, o elemento emocional e o elemento volitivo. Vamos começar pelo elemento intelectual. O elemento intelectual gera uma mudança de pensamento em relação ao pecado, em relação a Deus, em relação a si mesmo. Em relação ao pecado, porque nós entendemos o que é o pecado. Reconhecemos que aquilo que fazemos, aquilo que praticamos é pecado. Talvez você possa estar aí fazendo práticas que não agradam a Deus, práticas que descumprem a sua palavra. E você precisa reconhecer que isso é pecado. Aqui também há a questão de si mesmo. Na depravação total, uma das doutrinas da soteriologia
ela dá um enfoque de que o homem é totalmente depravado, que todos pecaram e carecem da glória de Deus, que não há nenhum justo sequer na terra. Então, mostra e humilha o homem, mostrando que o homem é pecador, é falho, que o homem é imperfeito, que mesmo que servimos a Deus, vivemos nessa imperfeição. Por isso devemos buscar o Senhor, por isso devemos continuar em oração, em jejum, em súplica, até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, porque constantemente a nossa carne nos inclina para o pecado. Quando a gente fala desse ato, muitas pessoas elas não conseguem se reconhecer como pecadoras e buscam justificativas para o seu pecado. Não busque justificativas para o seu pecado. Um dos primeiros passos para o arrependimento é o elemento intelectual, é reconhecer a si mesmo como pecador. O segundo elemento é o elemento emocional. É uma mudança de sentimento. E é aí que se encaixa o remorso, o que é remorso e o que é arrependimento. Abre comigo em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo do 9 ao 10. Agora me alegro, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofreis. Porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz a morte. Aqui Paulo diz que a tristeza que eles estavam tendo pela repreensão que estavam sofrendo através daquela carta era uma tristeza que levava para o arrependimento. E esse arrependimento gerava a salvação em Cristo Jesus. Mas a tristeza do mundo gera a morte. O remorso é quando nós pecamos, sabemos que erramos, mas não reconhecemos o nosso pecado e não mudamos, não gera mudança em nós. Remorso é isso. Muitas pessoas que estão vendo esse vídeo talvez cometeram algum ato pecaminoso, talvez desonraram o seu pai, a sua mãe, viraram as costas para irmãos, para o seu pastor, para amigos, talvez caíram em uma traição. Eu não sei qual foi o ato de pecado que você cometeu, mas talvez você possa estar vivendo um sentimento de remorso. Remorso é uma dor da consciência que não gera mudança, que não gera uma fé verdadeira. Você sabe que errou, mas você não quer receber as consequências desse ato. Então você tem o remorso, mas você não busca a mudança, você não busca o verdadeiro arrependimento. Arrependimento não. Arrependimento, você reconhece seu pecado, assume as consequências do seu pecado e muda. Então o elemento emocional ele se divide entre remorso e arrependimento. Vou dar um exemplo aqui de remorso. Judas Iscariotes. Judas Iscariotes, ele pecou contra Jesus no ato lá da sua traição. E quando ele viu que o seu ato era pecaminoso, ele pegou as moedas e jogou no templo. E depois ele foi se enforcar. Está lá em Mateus 27, versículo 5. Então, Judas, ele teve remorso dos seus atos, mas não quis assumir as consequências do que ele fez. Preferiu se enforcar. E Pedro? Pedro negou Jesus 3 vezes, mas quando o texto diz que ao cantar do galo, Jesus olhou fixamente para os olhos de Pedro, ali gerou em Pedro o arrependimento. E Pedro, ele assumiu as consequências dos seus atos e se jogou aos pés de Jesus. Eu preciso que você entenda que arrependimento é você assumir as consequências dos seus atos. Eu não sei o que você fez, mas eu preciso te dizer que você precisa assumir as consequências desses atos para aí gerar o arrependimento. Muitas pessoas acham que arrependimento é algo que tira a responsabilidade. Não. Arrependimento perante Deus, perante a Bíblia, tira a culpa, porque nós somos justificados pela cruz. Mas nós teremos que assumir as consequências do pecado.
Quando pecamos e nos arrependemos, recebemos a misericórdia através da graça. Mas isso não tira as consequências dos nossos atos. E as consequências dos nossos atos devemos assumir. Bom, falei do elemento intelectual, falei do elemento emocional e agora o último elemento, o elemento volitivo. Como o próprio nome diz, é uma mudança de vontade, de posição. O elemento volitivo é isso. Eu acho interessante que a palavra arrependimento no grego é metanoia. E metanoia significa dar meia volta, mudança de mente para melhor. Era uma palavra usada pelos exércitos romanos para quando o exército estava caminhando, o capitão gritava metanoia. E eles davam meia volta, uma volta de 360 graus. E eu preciso que você entenda que arrependimento, talvez no seu conceito, não é parar de pecar. Perante a Bíblia, arrependimento não é isso. Arrependimento é uma mudança de posição. Você está aqui no pecado, ali o pecado. Então, quando você se arrepende, você não para aqui. Você muda de posição. Você não apenas para de cometer o ato, mas você muda a sua postura. Um dos exemplos de arrependimento está lá em Lucas capítulo 19. A história de Zaqueu. Zaqueu ouviu a pregação do evangelho, subiu numa figueira, recebeu Jesus numa casa. E a pregação do evangelho gerou em Zaqueu o arrependimento. Leia comigo aí, Lucas capítulo 19, versículo 8. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, retribuirei 4 vezes mais. Zaqueu aqui, ele era um ladrão. Ele roubava do povo, se aproveitava de sua autoridade para ganhar benefícios. E nisso ele era corrupto, se enriquecia em cima do povo. E o que Zaqueu fez quando ele se arrependeu? Ele parou de roubar? Não. Ele mudou a sua postura. Ele disse que ia dar o dinheiro aos pobres e que se ele tivesse roubado de alguém, ele retribuiria 4 vezes. Perceba que arrependimento aqui para Zaqueu não foi parar de roubar, mas foi mudar a sua postura. Ele mudou de posição. Ele parou de fazer e começou a praticar boas obras. E começou a exercer obras de bons frutos. Entenda o que é arrependimento. Arrependimento é mudança de postura, é dar meia volta. É parar de pecar e praticar obras que possam ser contra aquele pecado. Outro exemplo está lá em Atos capítulo 16, quando Paulo e Silas estão na casa do carcereiro. Você percebe ali que Paulo e Silas, quando eles oram, a prisão cai, entra lá pensando que eles tinham fugido. E eles disseram, não, nós estamos aqui. E ali, quando o carcereiro ia tirar sua vida, Paulo e Silas dizem para ele não fazer isso porque eles estão ali. Isso gera um arrependimento. O carcereiro, que foi aquele que açoitou Paulo, criou feridas em Paulo, machucou. Ele levou Paulo para sua casa e cuidou das suas feridas. Aquele que machucava, agora é o que estava curando. Perceba que o arrependimento gerou a mudança em seus atos. Eu preciso que você entenda que o arrependimento são baseados nesses 3 elementos. O elemento intelectual, o elemento emocional e o elemento volitivo. Busque um verdadeiro arrependimento em Cristo Jesus. Mude a sua posição. Talvez o arrependimento possa ser difícil, porque você precisa se reconhecer, mudar o seu pensamento. Talvez você está vivendo de remorsos e acha que o teu remorso é um verdadeiro arrependimento. Mas arrependimento é assumir as consequências do que você fez. E muitas vezes assumir as consequências do que você fez não é fácil. Mas mesmo assim, busque um verdadeiro arrependimento. Eu quero deixar essa mensagem, esse estudo sobre arrependimento para você. Se isso foi edificante para a sua vida, dá o like, compartilha. Então, vamos buscar o verdadeiro arrependimento em Cristo Jesus. E se o papo é teologia, você já sabe, esse é o seu canal.